Olá, alunos! Tudo bom? Vamos continuar com a nossa aula de Lógica Computacional 2 e vamos, nesta aula de hoje, prosseguir com o assunto de resolução. Só que na última aula nós vimos a resolução na lógica proposicional. Nessa aula de hoje nós vamos entrar na resolução na lógica de predicados. Nós não vamos conseguir cobrir esse conteúdo todo numa aula só, então hoje nós vamos ver uma parte e progressivamente nas aulas, nas próximas aulas, nós vamos ver elemento por elemento que são necessários para nós entendermos a lógica, a resolução na lógica de predicados como um todo. Tá? Vão ser várias partezinhas que vão se encaixar uma após a outra. Aí quando nós virmos todas essas partes, aí sim nós vamos conseguir fazer uma aplicação da resolução na lógica de predicados. Primeiro, eu vou mostrar para vocês algumas questões que de cara dá para a gente perceber que vão complicar um pouquinho a aplicação da resolução na lógica de predicados. Tá? Então, primeiro, a gente começa em que, para a gente utilizar a resolução na lógica, a gente precisa, como primeira etapa, representar a nossa fórmula na forma clausal. Então, para a gente colocar a nossa fórmula na forma clausal, a gente precisava simplesmente aplicar algumas equivalências na nossa fórmula até que ela se mostrasse na forma normal conjuntiva, que significa dizer que ela seria conjunções de disjunções, que seriam justamente aqueles conjuntos de cláusulas que a gente iria representar. Certo? Cada cláusula são disjunções e o conjunto de cláusulas seriam conjunções de disjunções. Então seria isso que a gente ia precisar quando a gente estava tratando na lógica proposicional. Só que agora, na lógica de predicados, além dos elementos que nós tínhamos antes, nós temos os quantificadores. E fica a incógnita de como que nós vamos proceder com esses quantificadores. Eles vão sumir na hora da gente representar na lógica de predicados, na forma clausal, ou a gente precisa de alguma regra, de algum condicionamento prévio para esses quantificadores para a gente conseguir representá-los. Isso a gente ainda não viu. Vai ser um dos elementos que nós vamos tratar nas próximas aulas. Tá? Então, a primeira coisa é isso. O que a gente vai fazer com esses quantificadores para a gente conseguir representar a nossa fórmula na forma clausal? Segundo, se eu estiver querendo aplicar o resolvente entre essas duas cláusulas. Então, eu tenho a cláusula C1, que é P de x e Q de x. Lembrando que agora é lógica de predicados, não é lógica proposicional. Então, a gente tem essas questões aqui. E a segunda cláusula é a C2, que é não P de A e não R de XY. Aí, para eu aplicar um resolvente, eu tenho que ter dois literais complementares. Então, eu posso pensar aqui que eu tenho P de X e não P de A. Só que P de X é complementar a não P de A? Eles não são exatamente iguais, exceto pela negação. Então, um é x e o outro é a. Será que o a pode ser x? O x pode assumir o valor de a? E se puder, eu posso simplesmente substituir esse x por a e falar que eles são iguais e aplicar essa resolução e vai estar certo? Porque tem outro x aqui, tem outro x aqui. O que vai acontecer com todos esses elementos? Então, essa é uma outra questão que a gente tem que resolver para conseguir aplicar a resolução na lógica de predicados. E esse caso aqui, ela é, sim, até um pouco mais, sim, fácil da gente intuitivamente tentar sair. A gente fala assim, se isso é uma variável e isso é uma constante, eu faço a variável receber a constante e segue. Tá bom. E nesse caso aqui, que seria uma resolução de dois
né, de duas cláusulas. Aí eu tenho uma cláusula que é R de x, y, e a outra cláusula é não R de y, f de a. Porque agora eu tenho funções também, coisa que eu não tinha na lógica proposicional. Eu posso simplesmente, como eu imaginei aqui que eu poderia fazer esse x receber o a, eu posso falar que o x e o y são a mesma variável e o y é a mesma coisa que f de a. Eu posso fazer isso porque agora eu estou lidando com função. Então, todas essas questões a gente vai ter que, de alguma forma, tratar antes da gente conseguir aplicar a resolução inteiramente. Tá? E, como eu disse um pouquinho antes, nós não vamos conseguir tratar todas essas questões numa aula só. Nós vamos precisar de várias aulas para tratar essas questões e algumas outras que estão escondidas por trás delas. E, então, nessa aula a gente vai começar a tratar uma questão, que é essa questão do que a gente faz com os quantificadores. Tá? Primeiro, o que a gente tem que fazer? Para a gente conseguir colocar a nossa fórmula na sua forma clausal, a gente não pode permitir que existam quantificadores espalhados ao longo da fórmula. Tá? A gente tem que arrumar uma maneira de fazer todos os quantificadores da fórmula irem para o início da fórmula, que nem está essa daqui. Tá? Então, essa fórmula aqui, ela está com todos os quantificadores no início. Isso que a gente vai querer, porque poderia ter um quantificador aqui no meio. E isso, assim, como que a gente vai representar isso na forma clausal? Na forma clausal não tem quantificador ali, são só os literais. Então, primeira coisa que a gente tem que fazer é colocar todos os quantificadores no início da fórmula. Isso tem um nome, é chamado de forma prenex. A forma prenex é uma fórmula em que todos os quantificadores estão no início da fórmula. Não tem nenhum quantificador espalhado aqui no meio. E além disso, todo quantificador tem como escopo o restante da fórmula todo. Tá? Então, o escopo desse existe é todo o restante da fórmula. O quantificador desse para todo é todo o restante da fórmula. Então, e assim sucessivamente. Eu posso ter diversos quantificadores, um após o outro, mas é sempre o primeiro quantificador tem como escopo tudo do segundo quantificador em diante. O segundo quantificador tem como escopo tudo do terceiro quantificador em diante. E assim, até o último quantificador, que vai ter como escopo todo o restante da fórmula. Que aí não vai ter mais quantificadores, né? Porque acabaram todos, ele era o último dos quantificadores. Tá? Então a gente tem que, de alguma forma, transformar a fórmula que nós tivermos em uma fórmula na forma prenex. Para isso, existem algumas regras que nos dizem que tipo de operação eu posso fazer para pegar a nossa fórmula e transformá-la numa fórmula equivalente e que esteja a cada passo mais próximo da forma prenex. Certo? Então, primeiro, imagina que nós temos uma fórmula nesse formato. Para todo x, a e b. Então, da forma como está escrito aqui, esse para todo, ele tem como escopo só o a, ele não tem escopo o b. E para estar na forma prenex, o quantificador tem que ter como escopo o restante da fórmula. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou pegar... essa regra, a regra 1, me diz que eu posso pegar esse quantificador e ampliar o escopo dele até depois do b. Aí aqui eu tenho algumas condições. Ó. Em R1, x não ocorre livre em b. Então, eu posso fazer isso se a variável x, a variável que está quantificada aqui, não ocorrer livre em b. Ela pode até ocorrer em b, mas não pode ocorrer livre. Ela pode ocorrer ligada aqui. Lembram o que é uma ocorrência livre e uma ocorrência ligada de uma variável? Tá? Que nós vimos lá na parte da sintaxe. Então, x não pode ter uma ocorrência livre aqui em b. Se tiver uma ocorrência livre em b, eu não posso aplicar a regra 1, mesmo que ela seja desse formato. Então, eu só posso aplicar a regra 1 se x não ocorrer livre em b. Aí, na regra 2, eu tenho um para todo x, a ou b. Então, o que mudou daqui para cá é que aqui era um e aqui é um ou.
Né? Então, eu posso transformar essa fórmula na de baixo, né? Expandir o escopo desse para todo x para toda a fórmula, desde que, aí eu tenho a regrinha aqui, x não ocorra livre em B. Então, novamente, a variável que está no meu quantificador aqui não pode ocorrer livre em B. Senão, eu não posso aplicar essa regra. Aí, na regra 3, a mesma coisa que a regra 1, só que agora para o existe. Existe A e B. Eu posso expandir o escopo desse existe para a fórmula toda se o x não ocorrer livre em B. E da mesma forma que a regra 4 agora é com ou, né? Existe x, A ou B, eu posso transformar essa fórmula num existe x de A ou B com escopo dessas duas partes aqui, se o x não ocorrer livre em B. Então, se não tiver x livre em B, eu posso aplicar essa regra. Certo? Até aí, tranquilo. Aí agora, para todo a regra 5, para todo x A e para todo x B, se for isso daqui, eu posso juntar esses dois para todos, num para todo só, e juntar a fórmula do A e B. Aqui. Aí na regra 6, se for existe com ou, então, tá vendo aqui, ó? Aqui era o para todo com e, da mesma variável. Né? Aí aqui é o existe com ou, da mesma variável. Então, existe A ou existe x A ou existe x B, aí eu posso botar um existe x só e juntar o restante da fórmula A ou B. Beleza? Só para esses casos. Se for para todo x com ou, eu não posso. Não existe essa regra. Não vai ser uma equivalência, né? E se eu tiver um existe x de e, também eu não posso aplicar. Aí eu tenho as regras 7 e 8. Elas são mais flexíveis, mais abrangentes. Tá? O que acontece aqui? Se eu tiver um Q1 de x A e Q2 de YB. O que é esse Q1 e Q2? São dois quantificadores quaisquer. Pode ser existe com existe, pode ser para todo com para todo, pode ser existe com para todo ou para todo com existe. Então aqui são dois quantificadores quaisquer de variáveis diferentes, tá? Uma é de x e outra é de y. Aí eu posso juntar, se for um e aqui, eu posso juntar as duas, mas tem uma regrinha aqui, ó, na regra 7. Eu posso aplicar a regra 7 se o x não ocorrer livre em B. Então, essa variável x, que é o do quantificador de A, ela não pode ocorrer livre em B. E a variável y, que é desse outro quantificador, não pode ocorrer livre em A. Então, x não pode estar livre em B e y não pode estar livre em A. Para eu conseguir aplicar esse escopo, eu mudar o escopo dessas duas. Que aí eu vou juntar os dois quantificadores no início e o escopo vai ser para o restante todo. E na regra 8, o que muda para a regra 7 é que aqui era e aqui se torna ou. Então, são dois quantificadores diferentes, pode ser 2 para todos, 2 existes, ou 1 para todo e 1 existe em qualquer ordem. Então, eu tenho um quantificador de x aplicado em A, ou o quantificador em y aplicado em B. Eu posso juntar os dois quantificadores no início da fórmula e juntar a fórmula se, novamente, x não ocorrer livre em B e y não ocorrer livre em A. Aí eu posso aplicar essas fórmulas. Aí vem a grande pergunta. E quando essas regras não forem atendidas? E se por acaso eu estiver tentando aplicar a regra 1 e eu tiver a variável x livre em B? O que eu vou fazer? Eu não posso aplicar nenhuma outra. E aí? E se eu tiver alguma dessas daqui e uma variável acontecer livre na outra? Eu vou ficar travado, eu vou ficar impossibilitado de representar a minha fórmula na forma Prenex? Não. Existe um caminho, existe uma maneira de fugir desse problema. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer a renomeação de variável. A gente vai mudar o nome da variável, porque o problema é que essa variável x, por exemplo, tem o mesmo nome que uma variável x livre aqui. Se eu mudar o nome dessa variável, o problema some.
Mas aí eu tenho que mudar o nome dessa variável para uma variável que não ocorre livre aqui. E isso vale para todas essas outras regras. Então, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa saber como renomear as variáveis de uma fórmula. Então, para isso, nós vamos ver aqui renomeação de variáveis. Considere a fórmula H, que é isso daqui, ó. É um quantificador, aí pode ser para todo ou existe, de x e o restante da fórmula, g. Onde o q de x é um quantificador, universal ou existencial, que eu acabei de falar. A renomeação da variável x pela variável y, aí aqui, exemplo, né? Eu vou querer substituir a x por y. Na fórmula H é a seguinte fórmula. Então, quando eu renomear essa variável x para y, eu vou ter uma outra fórmula, uma fórmula E, que vai ser um q de y, ao invés de ser um quantificador sobre x, vai ser o quantificador sobre y, e a fórmula, ela vai ser aplicada sobre ela essa substituição, né? Onde g com, abre parênteses, x, setinha para a esquerda, y, é uma substituição segura. Então, eu vou substituir todas as ocorrências de x em g por y. Como que eu faço isso? Vamos para esse exemplo. Ó, vamos supor que eu quero... Ó, tá vendo aqui, ó, que eu tenho um para todo x e aqui eu tenho um existe x de y. Então, vamos fazer a substituição desse para todo x aqui para uma outra variável. Então, vamos supor que eu vou substituir isso por z. Então, o meu h1, ele vai ser para todo z. Aí agora eu vou aplicar, ó, esse é o escopo desse para todo x, era toda essa fórmula. Então, eu vou ter que colocar toda essa fórmula e substituir x por z. Então, vai ser, ó, p de z, porque esse x estava no escopo desse para todo x. Então, ele virou z. Se, então, existe x. Esse cara não mudou. Por que ele não mudou? Porque eu estou aplicando a substituição nesse para todo. Então, esse para todo vai mudar. Esse não. Aí eu tenho aqui, ó, q de x. Esse x vai mudar da mesma forma que esse x mudou? Não. Por que ele não vai mudar? Porque esse x está no escopo desse existe. Porque, ó, é x e x. Então, esse x está no escopo desse existe. Não está no escopo desse para todo. Por mais que o escopo desse cara seja todo esse aqui, esse existe, ele está mais próximo do x, desse x. Então, esse escopo, como está mais perto, ele tem mais influência sobre esse x. Então, quem vai resolver o valor desse x é o quantificador que estiver mais perto. Se eu estou substituindo o quantificador que está mais longe, aí sinto muito, ele não vai alterar. Então, ele ficou aqui, ó, existe x e y. Com isso, quando eu fiz essa substituição, eu resolvi parte do meu problema. O problema acontecia aqui porque eu tinha uma variável que estava com esse quantificador e essa mesma variável ocorrendo livre no restante da fórmula. Então, elas só tinham o mesmo nome, elas não eram a mesma variável, porque ela não estava no escopo do mesmo quantificador. Aqui acontecia um problema parecido. Eu tinha x, x, x e x. Só que por mais que essas variáveis tivessem o mesmo nome, na prática elas não eram a mesma variável, porque elas não estavam quantificadas pelo mesmo quantificador. Então, esse existe x estava aplicado aqui, esse para todo x estava aplicado aqui. Então, quando eu renomeio a variável, eu resolvo essa questão de que o para todo x vira um z, aí fica óbvio que isso daqui é uma variável, isso daqui é outra variável e essa daqui é outra variável. Então, eu tenho z, x e y, sendo que z está quantificado aqui, x está quantificado aqui e y está livre, porque não está quantificado em lugar nenhum. Beleza? É isso que a gente pode fazer na nossa renomeação de variável para tentar resolver essas questões, certo?
Então, vamos. Aqui, nós aplicamos apenas uma renomeação. Mas nós tínhamos 2 quantificadores. Nós podemos aplicar para vários quantificadores ao mesmo tempo. Então, para isso, a gente tem que estruturar um pouquinho melhor essa nossa regra de renomeação de variável. Então, nós vamos gerar mais uma regra, além dessas 8 regras. Aqui são 8? Isso. Além dessas 8 regras, nós vamos gerar mais uma regra, que é a regra Prenex de renomeação de variáveis. Então, como que nós vamos renomear as variáveis da nossa fórmula? Nós vamos imaginar que nós temos seja H uma fórmula que contém os quantificadores. Então, eu tenho vários quantificadores. Q1 de um x1, Q2 de um x2, Q3 de um x3, até um Qn de xn. E as variáveis livres Z1 até Zn. Então, na minha fórmula H, eu tenho diversos quantificadores e as variáveis que estão quantificadas eu chamei de x, né, de 1 até n. As variáveis livres eu chamei de z, de z1 até zn. Só para organizar aqui, para a gente conseguir visualizar melhor no enunciado dessa regra. Aí, a regra Prenex de renomeação de variáveis R0, então é como eu tenho as regras de 1 até 8, essa regra é como se fosse a regra 0, tá? Então, isso daqui vai ser regra R0. Corresponde à renomeação das variáveis x1 a xn. Então, eu vou renomear todas as variáveis dos quantificadores que eu tiver lá. Então, eu tenho diversos quantificadores, então eu vou renomear todas as variáveis que estão sendo quantificadas ali, certo? Então, eu vou renomear todas elas pelas variáveis y1 até yn. Então, respectivamente. Então, a x1 vai virar o y1, a x2 vai virar y2 e assim por diante até a xn virar yn. Aí a gente tem que reparar que as variáveis quantificadas eu chamei de x, as variáveis livres eu chamei de z e as variáveis para as quais eu vou renomear eu chamei de y, tá? Só para organizar, tá? Aí, de tal forma, então, essa substituição vai ser de tal forma que todo yi vai ser diferente de yj se i for diferente de j. Isso significa que esses y's aqui, de 1 até n, não podem ter 2 y's iguais. O nome dessas variáveis não pode ser igual. No x aqui, poderia acontecer. Tá? Poderiam ter variáveis iguais aqui nesses quantificadores. Mas quando eu for renomear, cada quantificador vai ter que estar numa variável diferente das outras. Tá? E, além disso, esse y tem que ser diferente, ele não pode pertencer a nenhum, sim, cada yi desses aqui não pode pertencer ao conjunto formado por todas as variáveis x, que eram as variáveis que nós tínhamos originalmente nos quantificadores, unido com as variáveis livres. Então, o nome para qual eu renomear não pode ser nenhum dos nomes de variáveis que já existiam quantificadas e nenhum dos nomes de variáveis que existiam livres. Então, tem que ser nomes totalmente novos, para evitar duplicidade, evitar complicação, tá? Então é isso que a gente vai fazer quando a gente for renomear, tá? Aí as variáveis renomeadas de y1 até yn vão ser diferentes entre si, diferentes das variáveis livres, que eram as z's, e diferentes das variáveis originais, de x1 até xn, certo? Então vamos fazer aqui, ó. Vamos supor que eu tenho essa fórmula. Então, eu tenho 2 quantificadores e as duas variáveis são iguais, são x. Então, se eu for aplicar a regra Prenex de renomeação de variáveis, eu vou ter que renomear esse x aqui e esse x daqui. E tem que ser para nomes diferentes. Não pode ser para outro x, né? Não pode ser para x. E não pode ser para nome de variável livre. Que variável livre que eu tenho? Y. Então, não pode ser renomear esses caras para y, nem para x. Então, eu tenho que renomear, vamos supor, eu vou renomear esse cara para todo w. Aí, aqui, onde acontecer um x que estava nesse escopo, ele vira w. Então, ó, vai ser p
esse x estava no escopo desse x aqui, então ele virou w. Se então, aí esse existe, esse quantificador era de x, então não pode ser nem x, nem y, que já existia, e nem w, que eu já substituí aqui. Então vamos supor que ele vai ser um z, existe z. Aí, ó, que esse x estava no escopo desse quantificador, do existe, do x que virou z, então ele vira z. E o y, como não estava no escopo de ninguém que foi renomeado, ele continua ali. Beleza? Então, essa daqui é uma forma de renomear essas variáveis. Ah, professor, mas eu preciso escolher w e z exatamente? Não. Você só tem que escolher nomes que não sejam nem os nomes que existiam anteriormente e nem os nomes das variáveis livres. E os nomes que vocês escolherem, se forem duas variáveis, duas substituições, tem que ser dois nomes diferentes. Não pode ser, eu não posso fazer para todo w existe w. Não pode, por conta dessa regra aqui, tá? Tem que ser todas diferentes entre si. Beleza? Aí aqui um outro exemplo. Temos para todo p de x, ou para todo x p de x, ou para todo x q de x. Então vamos aplicar a mesma regrinha. Então vamos colocar aqui um H2. Regra prenex de renomeação de variável. Esse para todo x vai virar alguma coisa. Por exemplo, ó, só tem x aqui. Então eu posso colocar um para todo y agora. E P, esse x está no escopo desse para todo. Então vai P de y. Ou um outro para todo. Então é para todo x, não pode ser mais para todo y, porque eu já botei. Então para todo z, Q de z. Porque esse x está no escopo desse para todo. Renomeei as minhas variáveis. E olha aqui o que a gente consegue fazer. Agora que nós fizemos essa substituição, olha aqui o que a gente pode perceber. Se eu tentar aplicar alguma regra nessa fórmula, a gente vai ver, ó, a mais próxima que chega aqui é a regra 5, só que ela só vale para E. E aqui eu tenho um OU. Eu não consigo. Aí se eu for tentar aplicar essa daqui, a regra 8, né? São dois quantificadores diferentes, só que elas têm que ser de variáveis diferentes. Aqui é a mesma variável. Então, eu não conseguiria. Mas quando eu aplico a substituição de variável, aí sim, essa daqui se enquadra na regra 8, porque eu tenho um quantificador qualquer aqui, numa variável, que aqui é x, aqui é y, e, sim, ou um outro quantificador de uma outra variável. Aí eu posso, sim, converter essa fórmula numa fórmula assim, ó, para todo y, para todo z, p de y ou q de z. E eu ainda vou ter a garantia de que esse y não ocorre livre aqui e esse z não ocorre livre aqui. Porque quando eu faço a substituição, a renomeação de variável, a variável nova que eu escolhi, eu tomei o cuidado dela não ser o nome de nenhuma variável livre que ocorre aqui. Então, eu já garanto que qualquer uma dessas regras vai conseguir ser aplicada sem correr o risco de ser travado por essas ocorrências livres da mesma variável em outro trecho da fórmula. Beleza? Então, essa daqui é a nossa regra de prenex de renomeação de variáveis. Tá? Aí vem a questão, quando que eu vou aplicar essa renomeação? O nome de eu falar aqui que é regra 0 já dá uma dica, né? Que eu vou aplicar essa regra antes de aplicar essas outras aqui. Mas é mais específico do que isso. Como que a gente vai fazer? Existe um algoritmo, uma sequência de passos na qual a gente tem que utilizar essas regras para que a gente consiga colocar uma fórmula na sua forma prenex. Então aqui nós temos o nosso algoritmo prenex, que é a sequência de passos que a gente tem que seguir para pegar uma fórmula que não está na forma prenex e colocá-lo na forma prenex. Então, começamos com seja, H, G, A e B, fórmulas da lógica de predicado. Aí, o algoritmo a seguir, esse algoritmo aqui, transforma H
em uma fórmula equivalente G que está na forma Prenex. Então, ele garante que a fórmula G vai ser equivalente a H, só que equivalente estando na forma Prenex. Então, ele vai transformar na forma Prenex mantendo a equivalência, que é isso que a gente quer. Porque não basta eu simplesmente jogar todos os quantificadores para o início e eu mudar o significado da fórmula. Aí eu vou estar representando outra coisa, e não o que eu tinha inicialmente como fórmula. Certo? Então, o que nós vamos fazer aqui? Ó? Nos passos de 1 a 7, nós vamos aplicar as equivalências. A mesma coisa que nós fazíamos lá na lógica proposicional, só que aqui está um pouquinho mais estruturado, porque como a gente vai ter que tratar com elementos diferentes, né, quantificadores e outras funções e outras coisas que a gente vai ver mais para frente, essa sequência começa a ficar mais complexa e pode, né, dificultar o nosso trabalho. Então tem uma sequenciazinha bonitinha. Então, primeiro, passo 1, a gente vai substituir todas as subfórmulas que sejam desse tipo, A, se então B, por não A ou B. É exatamente a equivalência do se então. Aí, em seguida, no passo 2, nós vamos substituir todas as subfórmulas que sejam não de um A ou B por não A, não de um A e B por não A ou não B. Isso daqui é exatamente aquela equivalência de De Morgan, uma das De Morgan, né? Aí depois, no passo 3, substitua as subfórmulas não de A ou B por não A e não B, outro De Morgan, né? Então, no passo 4, substitua as subfórmulas não A por A. Então aqui a gente se livra da dupla negação. Depois, no passo 5, substitua as subfórmulas não para todo x A por existe x não A. Então a gente pega todas as negações de para todo e joga o não para dentro. E quando joga o não para dentro da fórmula, o para todo vira existe. Depois, que é a equivalência da negação de um para todo, né? No passo 6, a gente vai substituir as subfórmulas não existe A por para todo x não A. Então, é o equivalente dessa, né? Da negação do para todo. Esse daqui é a negação do existe. A gente vai jogar a negação para dentro e o existe vira para todo. Aí falta o passo 7, que aí a gente vai substituir as fórmulas que tem o se somente se, A se somente se B, por A se A então B e se B então A. Só que aí, o que vai acontecer? Quando a gente chegar aqui, se tiver um se somente se, a gente vai recriar um se então. Aí a gente vai ter, caso necessário, volte para o passo 1, porque aí o se então que a gente acabou de criar, a gente resolve ele assim, resolve todos os De Morgan, as dupla negação e assim por diante. E a gente vai fazendo isso daqui, até que seja obtida uma fórmula apenas com conectivos não ou IE. Então a gente vai fazer isso tudo. Vai ter os quantificadores também, mas como conectivo vai ser só não ou IE. Aí a gente vai chegar nesse ponto. Ao chegar nesse ponto, aí sim, a gente aplica a regra Prenex de renomeação de variáveis, a R0, que é essa que nós fizemos por último aqui. Cadê a nossa regrinha? Aqui, a regra Prenex de renomeação de variável. Aí a gente vai renomear as variáveis. Depois que renomeamos as variáveis, nós vamos utilizar as regras Prenex de R1 a R8, essas daqui, para substituir todas as subfórmulas. Tá? Todas as subfórmulas que se encaixarem nisso daqui, a gente vai substituir. Aí, a fórmula obtida após a aplicação dos passos de 1 a 7 e de 1 a 9, né, todos esses passos, é equivalente a H e está na forma Prenex. Então, quando a gente terminar de fazer tudo isso, a gente vai ter uma fórmula equivalente a H, que a gente iniciou com ela, só que essa fórmula vai estar na forma Prenex. Beleza? Então, vamos fazer isso pelo menos uma vez para a gente exercitar? Então, vamos pegar esse H e tentar colocar na forma Prenex. Então, primeira coisa, vamos olhar para esse cara e ver. Ele está na forma Prenex? Ó, ele tem um quantificador aqui, outro quantificador aqui e outro quantificador aqui. Então, ele não está na forma Prenex.
tá? Porque para estar na forma prenex, todos os quantificadores deveriam estar no início. E não é simplesmente eu pegar esses 3 quantificadores, jogar aqui para o início e tá bom, porque senão eu vou mudar o significado da minha fórmula. Eu tenho que fazer isso mantendo ela equivalente ao que é o H. E para fazer isso, eu tenho que seguir essa sequência de passos, tá? Que é o nosso algoritmo prenex. Então, o que a gente vai fazer? Ó, vamos começar a alterar o nosso cara. Ó, vamos substituir todas as subfórmulas se A, então B, por não A ou B. Nós temos isso, ó. Tem aqui, ó. Se A, então B. Então, isso daqui é um A, se A, então B. Então, vai ficar, ó, para todo x, P de x, e, abre parêntese, aí eu tenho A, se então B. Então, vai ser não A, então vai ser não, isso daqui, que era o meu A, né? Para todo x, Q de x. Então, que aí virou ou B. Existe y, R de x, y, z. Fechou esse, fechou esse. Então, resolvi esse cara. Aí agora, vou substituir todo não de A e B por não A ou não B. Aqui não tem, né? Só tem um não de um para todo. Então, todo o não de um A ou B para não A e não B, não tenho. Toda dupla negação, não tenho também. Todo não de para todo, esse eu tenho, ó, não de para todo. Então, beleza. Então, aqui continua, ó, para todo x, P de x. E aí o não de um para todo, ó, não de um para todo x, A vai virar existe x, não há. Então, o não vem aqui para dentro. Não Q de x. Ou existe y, desculpa, R de x, y, z. Fechou. Tá. Aí, não de existe, não tem. Se somente se, também não tem. Aí a gente vai, chegou aqui, aí a gente vai ver. A gente repetiu esses passos até que a fórmula tenha apenas conectivos não ou e. Ó, como conectivo, só tem e, ou, só, e um não. Então, não ou e. Então, chegamos nesse ponto aqui. Aí, agora, o que a gente vai fazer? Passo 8, que é aplicar a regra prenex de renomeação de variável, que é essa daqui. Cadê? Tá aqui embaixo. Regra prenex de renomeação de variável. Então, nós vamos renomear todas essas variáveis. O que a gente vai ver? Ó, seja essas fórmulas que contêm os quantificadores. Então, quais quantificadores que eu tenho? Para todo x, existe x e existe y. Então, essas são as 3 variáveis que eu vou mudar o nome. Isso daqui seriam esses x1 até xn que eu tenho aqui. Aí, que variáveis livres que eu tenho? Ó, esse x está ligado aqui, esse x está ligado aqui. Esse y está ligado aqui. Esse x, ele está livre, né? Porque ó, esse quantificador só tem esse escopo, esse só tem esse escopo. Esse está livre e o z está livre. Tá? Então, ó, aí eu vou ter que renomear essas variáveis para as minhas y, que são as variáveis novas. Então, eu vou ter que botar nomes novos que não são nem o nome, nem x, nem y e nem z. Tá? Então, vamos começar. Eu vou renomear esse cara aqui. Então, esse para todo x vai virar um para todo w. Não tem w. Então, para todo w, aí p, esse x era, né, ligado a esse. Então, ele virou w. E existe x. Então, esse x não pode permanecer x e não pode virar w. E nem y, nem z. Então, eu vou colocar que existe um x1, que é uma nova variável. É não Q de x1, porque esse x estava quantificado por esse daqui. Ou existe esse y vai ter que mudar. Então, eu vou colocar existe y1. R de x, porque esse daí que estava livre. O y virou y1.
e o z continua z. Beleza, renomeamos as variáveis. Certo? Então, agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer assim, ó. Tá, terminamos aqui. Passo 4. Eu utilizar as regras de R1 e R8 para substituir as subfórmulas. Então, cadê as nossas regras? Cadê as regras? Perdi as regras. Ah, não, tá aqui. As nossas regras. Então, a gente vai ver aqui, ó. O que nós temos nesse trecho aqui? Nós temos, existe x1 de A ou existe y1 de B. Então, nós temos a regra 8. Então, aplicando a regra 8 aqui, nós vamos chegar no H4, que é, ó, esse trecho continua igual, P de W. E aí, nesse trecho aqui, nós vamos aplicar esse cara. A gente teria que ver, ó, se o x não ocorre livre em B e se o y não ocorre livre em A, que é o mesmo de o x1 não ocorrer livre aqui, ele sequer existe aqui, e do y1 não ocorrer livre aqui, ele sequer existe aqui. Porque quando a gente substituiu o variável, a gente resolveu esse problema. Aí a gente pode jogar os dois quantificadores para o início. Então vai ficar aqui, ó, existe x1, existe y1 de não Q de x1 ou R de x, y1, z. Beleza. Então, agora eu tenho esses dois trechos da minha fórmula aqui. Aí agora a gente vai continuar de novo. Então, esse daqui eu apliquei regra 8 para chegar nela. Aí agora eu tenho quantificador em W, quantificador em X com E. Então eu tenho regra 7. Então eu posso aplicar aqui, ó, aplicando regra 7. O que eu posso fazer aqui, ó? Eu posso ver. Sim. Primeiro, W não ocorre livre aqui, ele sequer existe, e x1 não ocorre livre aqui. Beleza. Então, vai ficar, ó, para todo W, existe x1 do restante. Aí agora, P, W, e o restante dessa fórmula. O restante ainda tem esse existe aqui, né? Existe y1 disso tudo aqui, ó, de não Q de x1 ou R de x, y1, z. Deixa eu ver, abriu, falta 1, né? Aqui tem 1, 2, 3, 1, 2, 3, beleza. Então, esse daqui tá resolvido. Só que aí a gente tem esse trecho aqui, tá? Esse trecho dessa subfórmula. Que aí a gente vai pensar, professor, não tem nenhuma regra aqui em que o A não tem quantificador e o B tem quantificador. Tá, a gente resolve isso facilmente. A gente pega esse cara, ó, para todo W, existe x1 e simplesmente muda a ordem, né? Porque isso ou isso e isso é a mesma coisa do segundo e o primeiro. Então vai ficar aqui, ó, existe y1 de não Q de x1 ou R de x,
y1, z. Então, fechei esse, tá? E P de W. E fechei o último. Tá? Eu só mudei a ordem. Passei esse para cá e esse para cá. Aí agora a gente pode ver, ó, esse daqui vai ser um existe de A e B. É regra 3. Aí eu só tenho que ver se o y1 não ocorre livre aqui. Ele não ocorre. Então eu posso aplicar aqui. Aí vai ficar, ó, para todo W existe x1. Aí esse daqui vai juntar o escopo dele todo. Então vai ficar existe y1 de não que de x1 ou... Ah, tá. Aqui eu vou ter que ter mais um parêntese aqui, ó. Né? Esse parêntese que esse vem para dentro. R de x y1 z, fechou, aí esse fechou, e P de W, fechou. Pronto. O que eu fiz? Eu converti esta fórmula nesta fórmula, só que esta fórmula é equivalente a essa, só que a última aqui está na forma Prenex. Todos os quantificadores estão no início. Aí se vocês acharem, ah, professor, mas ficou estranho, porque aqui era alguma coisa e um monte, e aqui foi... Agora eu posso inverter de volta aqui, se eu quiser. Ah, deixa eu só escrever a fórmula que eu usei aqui, né? Essa daqui foi a regra 3. Eu apliquei regra 3. Se eu quiser, eu posso chamar isso de G, né, que era o nomezinho que a gente estava utilizando lá no algoritmo Prenex. Existe y1. Aí eu só inverto ali, ó, P de W e não que de x1 ou R de x, y1, z, fecha, e fecha esse, e fecha esse. Pronto. Então, essa fórmula é equivalente a essa, só que a H não estava na forma Prenex e a G está na forma Prenex. Certo? Então, sabendo as regras Prenex, sabendo a regra Prenex de renomeação de variável e sabendo o algoritmo Prenex, a gente consegue pegar uma fórmula na lógica de predicados e jogar todos os quantificadores para o início, que significa colocar a fórmula na forma Prenex, que é uma das primeiras coisas que a gente precisa resolver na nossa formulação para que a gente consiga utilizar a resolução na forma Prenex. É apenas a primeira, vão ter outras coisas que a gente vai precisar fazer, que a gente vai ver a partir da próxima aula. Beleza? Por enquanto é isso. A gente se vê na próxima. Até mais.